Carrossel da LBV apresenta lições bíblicas. É a Bíblia para o povo. A Bíblia trocadinha em miúdos. A Bíblia na fala dessa gente prodigiosa, brava gente brasileira. Vamos então passar o espanador na memória? Onde é que está a Dona Abelina? Em que lugar aparece Dona Abelina? Vamos passar o espanador na memória. Não é nome de mulher nenhuma, minha gente. É nome de uma tetrarquia situada ao lado noroeste de Damasco. Qual era o outro nome de Abelina? Todo mundo sabe. No grego é Abilene. No idioma grego, este nome Abilene é citado por São Lucas no terceiro evangelho. E diz que seu governador era Lisânias. Ah, pessoal, agora se lembrou. Agora vamos para outro nome também complicado. Nós mantemos a moda antiga para evitar confusões. Abimeleque, que a maioria chama de Abimeleque. Exatamente. Mas além de rei de Gerar, aparecem outros com esse nome, Abimeleque. Nada menos que 5. Num trabalho de pesquisa a gente chega lá. E quem quiser saber Bíblia tem que pesquisar. Por isso é que muita gente desiste. Dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Bom, vamos então. Primeiro, rei de Gerar. Abraão, vendo o deplorável espetáculo de Sodoma, não podendo viver uma terra tão cheia de pecados e barbaridades sexuais, partiu para Gerar com Sara, sua mulher. Como esta era muito formosa, para evitar os perigos a que podia estar exposta, ele a fez passar por uma irmã, do mesmo modo que tinha feito no Egito. Abimeleque, crendo assim, quis ver Sara. Mas Deus castigou aquele príncipe com a peste e acabou lhe revelando a verdade. Arrependendo-se Abimeleque da sua culpa e mandando chamar Abraão, o admoestou, pedindo-lhe ao mesmo tempo que abrandasse a ira de Deus, que o castigava por uma culpa em que caiu por ignorância. Obtendo o príncipe a cura da peste, encheu Abraão de presentes e deu a Sara 1000 ciclos de prata para comprar um véu, para esconder o rosto e mostrar por meio desse sinal que era casado. Depois obrigou Abraão a se estabelecer nos seus domínios. A rainha mulher de Abimeleque, que ainda não tinha filhos, chegou a conceber por meio das preces e rogos de Abraão e acabou dando muitos filhos a seu marido. Onde aparece esta história? Exato, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 20. Número 2, Abimeleque, outro rei de Gerar, em cuja corte Isaac tentou fazer passar Rebeca como sua irmã, da mesma forma que procedera seu pai. Em que livro aparece este outro Abimeleque? Exatamente, Gênesis capítulo 26.
terceiro, Abimeleque, foi filho de Gideão. Levantando algumas tropas, depois da morte de seu pai, principiou por mandar matar todos os seus irmãos. Escapou somente Joatã, e assim mesmo porque fugiu na hora H. Rebelando-se os siquemitas contra ele, acabou arrasando a sua cidade e foi sitiar Tebes, onde se refugiou o resto dos habitantes. Mas Abimeleque foi ali mortalmente ferido com um pedaço de mó de moinho que uma mulher arrojou sobre a sua cabeça do alto de uma torre. E ele, envergonhando-se de morrer pelas mãos de uma mulher, mandou ao seu escudeiro que o trespassasse com a sua própria espada. Onde aparece a história deste Abimeleque? Exatamente no livro de Juízes do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. O quarto Abimeleque foi um sacerdote filho de Abiatar. Aparece no primeiro de Paralipômenos. O quinto e último foi exatamente nome dado no Salmo 34 a Aquis, filho de Maó. E este aparece no primeiro livro de Reis. Vocês estão vendo como na hora do estudo, na hora da pesquisa. Então agora a gente entende porque se faz tanta confusão com esse nome Abimeleque. Porque são 5. E é preciso saber de qual dos 5 se está falando. E Abiron? Vocês já ouviram falar nesse nome? Abiron. Pois bem, existe, e por sinal que houve 2. O primeiro foi o filho primogênito de Iel. Acabou miseravelmente a vida por ter seu pai reedificado Jericó contra a ordem de Josué Ben-Nun. Esta história está no terceiro livro dos Reis. E um segundo, Abiron, é irmão de Tatã, companheiro de Coré, quando da sublevação contra Moisés. Depois também se estrepou todo. Enfrentar Moisés não era mole. Este aparece no número 16, capítulo 16 do livro dos Números. Velho Testamento, mais precisamente Pentateuco, o Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Abisag. Vocês já ouviram falar em Abisag, até Lago de Lac tem um poema a respeito dela. Quem foi? Exatamente. Sunamita, mulher de extrema formosura, com quem casou Davi já na sua velhice extrema. Depois da morte do rei Davi, vendo-se Adonias excluído do tronco real, apesar de seus ambiciosos desejos, apesar das diligências que fez para o conseguir, pediu que ao menos o deixassem casar com Abisag, a quem pediu em casamento. Não quis Salomão consentir no casamento e mandou matar Adonias, que era seu irmão. Porque o querer casar com a viúva de qualquer rei era, conforme o costume do tempo, desejar o trono. Aparece no terceiro livro dos Reis. Outra palavra parecida, Abisai. Quem foi Abisai? E onde aparece na Bíblia Sagrada? Exatamente, irmão de Joabe. Acompanhou o rei Davi quando, perseguido por Saul, entrou no acampamento deste e foi até a tenda real tirar-lhe à força sua lança e a sua taça.
num combate matou 300 filisteus e salvou a vida de Davi, matando um homem de elevada estatura chamado Binebob. Esse é o nome. Em outros combates, matou 18.000 edomitas. Ele fazia parte de um grupo chamado Valentes de Davi. Aparece no primeiro de Paralipômenes ou Crônicas e no segundo livro dos Reis. Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Da LBV apresenta lições bíblicas. É a Bíblia para o povo. A Bíblia trocadinha em miúdos. A Bíblia na fala dessa gente prodigiosa, brava gente brasileira. Vamos então passar o espanador na memória? Alexandra, não Alexandre, mas Alexandra, mulher. Quem foi? E havia uma só? Vamos conferir. Primeira Alexandra. Tinha por sobrenome Salomé. Foi primeiramente mulher de Aristóbulo e depois de Alexandre Janeu, com quem casou quando menos esperava, pois é claro, ele estava preso. Este inesperado casamento lhe fez alcançar a coroa da Judéia e o sumo sacerdócio unido ao reinado. Sim, ela alcançou o sumo sacerdócio, ou supremo sacerdócio, tanto faz. Uniu o sacerdócio ao reinado. Por morte de Janeu, esta Alexandra ficou com a regência e nesse tempo foram senhores os fariseus, que eram prestigiados por ela e por isso cometeram muitas crueldades. E qual foi a outra Alexandra? A segunda Alexandra, filha de Hircano, sumo sacerdote, teve por filhos Aristóbulo e Mariana, mulher de Herodes o Grande. Por sinal que era uma mulher muito ambiciosa e soberba. Por muitas vezes atentou contra a vida do seu genro, que se viu obrigado a mandar prendê-la no seu próprio palácio. E com proibição não sair do palácio, nem se meter em negócio nenhum. Tanto guardavam essa mulher e tanto tinham os olhos em cima dela, que não podia dizer nem fazer nada sem que logo Herodes o soubesse. Esse tão apertado cativeiro levou ao desespero. Então ela deu parte de tudo o que lhe acontecia a Cleópatra, rainha do Egito. E Cleópatra lhe prometeu socorro imediato. Debaixo das instruções de Cleópatra, mandou Alexandra fazer 2 caixões, nos quais se fechou com seu filho, Aristóbulo. Por este meio fugiu numa nau, que já esperava no porto. Mas o sabidão do Herodes, ciente do artifício e fingindo não saber de nada, deixou-a sair no caixão e saiu da cidade.
Mas quando chegou ao porto para embarcar, mandou que pegassem os caixões e os devolvessem ao palácio. Sabendo depois a princesa que seu genro estava morto, quis sem mais demora que lhe entregassem as fortalezas da cidade e do templo. Mas os governadores fidelíssimos ao seu monarca, que sabiam ser falsa notícia da sua morte, deram logo parte de tudo a Herodes, de quem receberam ordem para matá-lo. Essa é a história da segunda Alexandra, a filha de Hircano. Vocês estão vendo como a Bíblia é cheia de curiosidades? O negócio é saber entender, saber interpretar. Inclusive essa história de que Deus fez, Deus matou, Deus fuzilou, Deus ameaçou, Deus ficou com raiva. Nunca é Deus, porque Deus não se comunica com os homens. O Deus deste planeta é nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus tem um exército ao serviço dele. São Jorge, São Pedro, São Paulo, São João, São Tiago. Meu Deus do céu, uma infinidade. Então, quando aparecer uma entidade assim, executando alguma coisa pesada ou julgada maléfica, vocês já sabem que não é Deus. Nunca é o Senhor Deus. Bem, eu por mim ficaria aqui dando mais lições bíblicas, porque estamos aqui exatamente para estudar o assunto e vencer a burrice. Porque quem não sabe Bíblia é burro. Perdoe, mas não merece outro tratamento. Que ignora o livro mais importante do mundo. O livro que conta a sua origem, o que faz no mundo e a sua destinação. O que será depois da morte. De modo que vocês devem prestar atenção. A Bíblia está certa, ela nunca esteve errada. Eu sei que ela está cheia de coisas escabrosas, claro. Filhas que amam o pai, o irmão que ama a irmã. Tudo isso não está na vida? O que vocês queriam, que a Bíblia fosse um livro de anjinhos? Aí está a sabedoria de Deus. Ele quis que a Bíblia espelhasse a podridão da humanidade. Do bicho homem e da bicha mulher. É isso aí, nada de farisaísmo, olhos revirados, atitudes seráficas. Deus já nos conhece, para que tanto fingimento? Fui me concentrar na prece para o enigma resolver. Quem é santo não parece, quem não é parece ser. Cuidado com esses santarrões aí, de fala chorosa, tremelicada, cuidado com eles. Como são fariseus. Puxa! E agora o Céu da LBV apresenta lições bíblicas. Tribo de Simeão, chamada em outro tempo Antedon. Herodes mandou reedificá-la, dando-lhe o nome em memória de Agripa, seu amigo. Daí, Agripíada, homenagem a Agripa. Ahava, A-H-A-V-A. Quem era mesmo essa madame? Espanador na memória, gente boa.
Exato. Não era madame alguma, era uma localidade da Babilônia, em cuja vizinhança havia um rio ou canal, onde Esdras juntou os judeus para persuadi-los a observar um jejum de 3 dias, a fim de obterem de Deus o auxílio necessário e voltarem felizes do seu cativeiro. E onde é que está mesmo essa história? Claro, nós não falamos em Esdras. Ora, livro de Esdras, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Agora um nome que vocês talvez nunca tenham ouvido. Aías. A-I, acento agudo, A-S. Ao contrário, seria Saía. Que nome é esse que é que isto lembra Aías? Pois bem, havia exatamente 2. O Aías, profeta, que predisse a Jeroboão, que seria rei depois de Salomão. Também lhe profetizou a divisão das 12 tribos. Foi quando ele rasgou a sua capa em outros tantos pedaços, dos quais entregou 10 a Jeroboão. Profetizou igualmente a morte de Abia, filho de Jeroboão, como consequência das iniquidades do pai. Induziu Roboão a despedir o exército que tinha formado para tornar a pôr debaixo do seu domínio as 10 tribos que se haviam separado. E onde é que aparece isso aí? Perfeito, terceiro livro dos Reis, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia sem bolor, a Bíblia sem teia de aranha, a Bíblia em espírito e verdade à luz do novo mandamento. Porque quando a Bíblia diz o sol parou, não está mentindo nem caindo no ridículo. Está transmitindo a impressão de todos que assistiram àquele fenômeno. Naturalmente, se a luz se prolongou bastante, é porque o sol estava ali, não é? Não há espíritos predestinados a guiar os elementos? Espíritos das águas, das árvores, das matas, também há dos elementos atmosféricos, ou é. A Bíblia está certa, errados estão aqueles que interpretam ao pé da letra, ipsis verbis virgulis, E aí não vai, porque o povo não acredita e faz muito bem. O sol nunca parou para ninguém. Nem Deus o faria parar, porque Deus obedece às suas próprias leis. Deus não transgride, não infringe os seus próprios regulamentos. Mas houve um outro Aías. Quem foi mesmo? Exato, pai de Baasa, que matou Nadab, filho de Jeroboão, no cerco de Gibeton. E também aparece no terceiro livro dos Reis. Há uns certos nomes assim meio esquisitos, mas a gente tem que dar, porque volta e meia aparece, né? E a gente tem que saber o que é. Senão o povo vai dizer, que diabo disso é aquilo? E o céu da LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas.
postos? Todos preparados para responder? Aio. A-I-O. Comumente, esta palavra significa o quê? Um empregado qualquer, né? Um aio, uma aia. Mas, biblicamente, é nome próprio, aio. E que lembrança traz este nome? Quem foi Aio? Houve somente um Aio? Porque se há 3 Ais no Apocalipse, não haverá 3 Ais? Exatamente, são 3. Primeiro Aio, aquele que com seu irmão Osa estava encarregado de conduzir a arca do Senhor no tempo em que o rei Davi mandou transportá-la para Jerusalém. Foi quando sucedeu o terrível castigo de Osa, o qual, vendo que os bois faziam inclinar a arca, teve a ideia infeliz de ampará-la com a mão, para que ela não caísse. E Yahvé, naturalmente, o anjo, irritado por ele tomar aquela liberdade que só era permitida aos sacerdotes, o castigou com uma dor tão forte que ele logo morreu. O lugar de sua morte conservou sempre seu nome. E onde está isso? Exatamente no segundo livro dos reis. O segundo Ai, um filho de Espaal. E o terceiro Ai, um filho de Jeiel. E estes aparecem no primeiro livro dos Paralipômenos. Muita gente lê a Bíblia e fica meio escandalizada quando vê que Yahvé, Jeová, o Senhor Deus Todo-Poderoso, irritado, fulminou, matou, fez, aconteceu. Ou então o Senhor Deus chamou e disse. Eu devo explicar que nunca é Deus o Criador do Universo. É uma entidade que o representa. De modo que quando vocês virem palavras assim no Velho Testamento, já sabem que é um anjo, é um espírito de luz, é um emissário, é um estafeta qualquer de Deus, de Jesus ou de qualquer outra potestade espiritual abaixo dele. E assim vocês vão ver que muita coisa se simplifica no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Aion, A-I-O-N, Aion, foi mesmo Aion, um homem, uma mulher? Nada disso, uma cidade da tribo de Efraim, que Ben-Hadad, rei da Síria, tomou de Baasa, rei de Israel. Essa briga de árabes e judeus já é muito velha. Está lá no terceiro livro dos reis. Aiud, A-I-U-D. Aiud. Que nome é esse, hein? Será que existe apenas um Aiud? Espanador na memória? Há 2 Aiud. Primeiro filho de Salome, chefe da tribo de Aser, foi um dos escolhidos para a distribuição da terra de Canaã, como Moisés conta no seu livro Números. E o segundo Aiud, irmão de Osa, da tribo de Benjamim. Ajalan, A-J-A-L-A-N. Exatamente. 2 cidades têm esse nome. A cidade da tribo de Dan aparece no capítulo 10 do livro de Josué. E cidade da tribo de Benjamim, que foi reedificada por, exatamente, Roboão,
depois da revolta das 10 tribos. Foi tomada e arrasada pelos filisteus no tempo de Acaz, rei de Judá. Espanador na memória. Quem foi Alcimo? Alcimo. A-L-C-I-M de Maria, O. Perfeito. Sumo sacerdote nomeado por Antíoco, que se tornou antipático aos judeus devido ao seu sectarismo em favor dos gregos. Foi expulso por Judas Macabeu. Sua morte repentina, claro, foi considerada castigo divino. Quando Deus não castiga ninguém, cada um se castiga a si próprio pelas suas maldades, dando é que nós recebemos. Onde aparece o Alcimo, sumo sacerdote? É, exato, no segundo livro dos Macabeus, Velho Testamento da Bíblia Sagrada.